Sintetizando com Alê Moreno. Olá! No programa de hoje conversaremos sobre compreensão empática. Ela é uma das 3 posturas que compõem a abordagem centrada na pessoa. As demais são aceitação incondicional positiva e congruência ou autenticidade. A cada programa falaremos sobre cada uma delas, mas é importante dizer que as 3 caminham juntas, elas não caminham separadamente. Só farei isso para que a gente tenha uma compreensão mais didática de cada uma das posturas. Bom, vamos lá. O Rogers define compreensão empática como basicamente a capacidade imprescindível do facilitador tentar compreender o outro pelo olhar do outro, entendendo o seu contexto, a forma como ele se enxerga e se sente. E é tentar entrar no mundo do outro, interior do outro, facilitando condições para que essa pessoa também possa se consultar em seus sentimentos. Uma questão importante é quando eu penso em captar um mundo particular do outro, como se fosse o seu próprio mundo, a gente não pode esquecer da condição do como ser. Isso sim é empatia, porque eu não serei o outro no processo. E essa é uma questão importante. Muitas vezes eu acredito que eu sou o outro. Se eu fosse o outro, eu provavelmente não conseguiria ajudá-lo mais, porque eu estaria enxergando o mundo exatamente como ele enxerga. E provavelmente eu entendo que as condições de ajuda virão quando eu entendo a perspectiva do outro, não sendo ele, mas facilitando condições empáticas para que o outro por ele mesmo encontre suas saídas e seus caminhos. Esses caminhos, essas alternativas, me levam a pensar sobre algumas armadilhas que a gente corre o risco de cair e que surgem com o nome de empatia. Por exemplo, imagine uma situação que uma pessoa começa a chorar. Normalmente, alguém, para acolher nesse instante, dá a essa pessoa um copo d'água. E a intenção é muitas vezes boa. Contudo, essa pessoa que chora talvez queira apenas ser respeitada e queira ser considerada no processo. A gente dá água sem considerar o outro no processo. Talvez alguém diga assim, nossa, mas eu fui super respeitoso, eu dei água para o outro porque o outro estava chorando, emocionado. Eu não digo sobre a sua intencionalidade. Eu digo que quando eu consulto o outro, se de fato o outro quer aquela água. E isso é um bom exemplo para a gente pensar no processo empático. Assim, uma questão que fica para mim é como eu posso acreditar que sei do que o outro precisa mais do que ele próprio. E ainda decidir fazer algo por ele, julgando o que é bom para ele pela minha perspectiva. Essa é uma questão muito presente em consultorias, em processo de aprendizagem, onde o facilitador, consultor, professor acredita que sabe mais do que aquele que vive o problema todos os dias. E perde ou se perde no seu papel de facilitar condições de ajuda para que o outro, acessando outros recursos, tome as melhores decisões por ele mesmo. Antes de terminar esse bloco, eu gostaria de deixar uma reflexão. A gente se habituou a repetir algumas frases que acabam se tornando verdade. Uma delas é: empatia é usar o sapato do outro. Ou empatia é fazer pelo outro aquilo que você gostaria que fizessem por você. E eu tenho muita dúvida com relação a essas frases, porque primeiro, se eu usar o sapato do outro, talvez eu estrague o sapato dele e não o ajude. E na segunda frase, quando eu faço pelo outro aquilo que gostaria que fizessem por mim, talvez o outro não queira a mesma coisa que eu queira. E só desse ponto de vista, esse processo já não foi empático. Então, por enquanto é só, vamos ouvir o Sintonize. Sintonize. No quadro Sintonize hoje, a pergunta é sobre exemplos de compreensão empática no universo corporativo e na educação.
Eu tenho algumas histórias que eu gostaria de compartilhar com vocês. A primeira, há uns 2 anos eu estive em contato com uma empresa, era antevéspera de Natal, uma reunião numa empresa grande, localizada em São Paulo, e a moça do RH, muito solícita, muito simpática, durante quase 2 horas me contou um problema bastante grande, um problema relacionado à cultura e à gestão daquele negócio. Ao término dessa conversa, ela trouxe a seguinte questão: Ale, qual a solução para resolver este problema? Daí eu tomei ar, respirei e disse a ela que eu não sabia como resolver, porque o problema era muito complexo e que não havia uma resposta de bate-pronto. Eu não tinha a menor ideia e que eu achava que o caminho era conversar com outras pessoas que eu conhecia e também, se fosse possível, com outras pessoas do próprio negócio deles, para a gente entender qual era a real dor e construir junto com ela qual seriam os diferentes caminhos para resolver esse problema complexo. O mais interessante nessa história foi que, quando eu voltei lá em janeiro, eu a encontrei para a gente conversar sobre as possibilidades futuras e ela me disse: eu tenho um feedback para você. Eu falei: tá bom, me diga qual é. E ela disse o seguinte: eu já havia escutado muitas pessoas antes de falar com você. E todas elas me davam uma resposta com relação ao meu problema. E eu me sentia bastante burra, porque eu pensava: nossa, eu tô aqui todo dia e não encontrei a resposta ainda. Essa pessoa conversou comigo por 1 hora e meia, 2 horas e já sabe resolver o meu problema. Será que eu não estou enxergando nada? Será que eu estou cega mesmo? E aí, quando você me disse que também não sabia, mas que poderia me ajudar a pensar junto qual era o melhor caminho, isso fez toda a diferença. Essa história é muito significativa para a gente aqui da síntese e ela me faz lembrar de uma reflexão constante que a gente faz aqui na síntese. Quando eu penso em empatia, uma boa analogia, uma boa alegoria é imaginar que você está com o outro, o facilitador está com a outra pessoa num quarto escuro. E estando com o outro no quarto escuro, você não sabe, assim como ele também não sabe, a saída. E você o ajuda, facilitando processos, estando ao lado dele, a ele chegar na saída que ele julga melhor para ele. Caso contrário, se eu estivesse nessa relação com ele e já enxergasse a saída, isso não seria facilitação, seria uma manipulação, porque eu o levaria para a saída que eu acho melhor para ele, pela minha perspectiva, pela minha visão daquilo que é solução ou resposta ao problema que é do outro. Por fim, eu gostaria de contar para vocês uma história que eu vivi há uns 2 anos. A Síntese organizou por 3 vezes uma jornada de aprendizagem para a África do Sul. Numa dessas experiências, nós visitamos uma igreja que é um museu chamado Distrito 6, em Cape Town. Nesse lugar, a gente encontrou, quando eu digo a gente é porque era eu e o grupo, nós encontramos uma mulher chamada Ruth. Essa mulher contou a história que ela viveu no apartheid, durante o apartheid. A casa dela, que ficava nesse bairro, foi destruída pelo regime à época. E para que isso acontecesse, eles bateram na porta, convidaram ela e a família a se retirar. E depois de um esforço grande da mãe para não sair de lá, eles os levaram para uma região muito distante dali, a uns 40 quilômetros daquele lugar. No dia seguinte a essa retirada, só um parênteses que é bem importante, essas pessoas só poderiam levar o que coubesse numa única mala. Já comece a imaginar o que da sua vida cabe numa única mala. Eles foram levados para cerca de 40 quilômetros dali, e no dia seguinte desse movimento, a mulher, mãe da Ruth, teve um infarto e faleceu. A Ruth nos contou essa história emocionada, mas também nos disse como a falta de perdão dela com relação ao branco, que havia feito isso com a família dela e com outras tantas, era um veneno para ela mesma. E quanto ela foi importante para ela em algum momento da história perdoá-los.
E quando ela os perdoa, na verdade, ela tirava o veneno que fazia mal única e exclusivamente a ela. Após essa experiência, eu fiquei pensando como é mais fácil ser empático com o oprimido. Era muito mais fácil a minha relação com a Ruth, eu ser empático com ela, pela dor que ela viveu e pela história que ela contou. E como é mais difícil ser empático com o opressor, aquele que destruiu a casa, que os expulsou de lá, que destruiu o bairro todo e que, por que não, matou a mãe dela. Agora, eu posso escolher ser empático com o opressor ou não. Quando a gente fala da abordagem centrada na pessoa e fala das posturas facilitadoras, e nesse caso da compreensão empática, a pergunta que fica é: eu estou sendo empático comigo nesse processo? Porque se eu não estiver sendo empático comigo nesse processo, não faz sentido eu perdoar ou acolher o opressor. Agora, se fizer sentido para mim eu bancar isso, não vejo razão de não fazer. Mas essa é uma escolha de cada indivíduo, não é uma decisão minha, é uma decisão de cada um que lida com o desafio e com as dores do dia a dia. Bom, eu espero ter ajudado e a gente se encontra no próximo programa. Sintetizando com Alê Moreno.